Fala pessoal, bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai estudar aqui o dia 1º de fevereiro de 2023. Então pessoal, antes de a gente começar a analisar o dia 1º de fevereiro, a gente observa que no dia anterior a gente tem uma movimentação de alta, certo? A gente tem essa tendênciazinha de alta aqui, onde o preço subiu aqui, aí aqui começou a dar uma lateralizada, tá? E a gente teve a abertura do pregão aqui do dia 1º de fevereiro, exatamente aqui, tá? A gente vê que o preço deu essa esticada, tá? E agora ele abriu aqui entre as médias, tá pessoal? A gente observa que aqui era a máxima do dia anterior e aqui embaixo a gente tem a mínima do dia anterior, tá? Se a gente dar um zoom out aqui, a gente puxar um pouco, a gente observa que o preço, tá, ele já vem num movimento de baixa, tá? Ele ativou esse pivô de baixa, fez uma correção aqui até essa região de troca de polaridade, ó, onde era suporte, vira resistência, né? E aí a gente vê que o cenário poderia ser um movimento de baixa, tá? Mas vamos observar aqui com calma, através das médias móveis também, e fazendo uma leitura do preço, vamos observar aí todos os detalhes. Olha só, a gente teve a abertura aqui nesse candle, tá pessoal? É um candle que fechou logo o gap, né? Abriu com um gapzinho de baixo, fechou, tá? E logo em seguida a gente vê uma pressão vendedora já dando direção a um movimento de baixa. Então o preço veio para baixo, ficou aqui um pouco lateral, né? Durante esse tempo aqui, foi lá em cima na média móvel de 50, tá? Que aqui ela estava de lado e aqui ela, nesse ponto, ela veio pegar uma inclinação para baixo, tá? Então pessoal, a gente tinha esse movimento de baixa, onde a gente vê que o preço veio em 50%, né? Se a gente utilizar aqui uma Fibo desse fundo para esse topo, olha só isso, a gente vê que o preço ele fez uma correção aqui exatamente na região de 61.8, tá pessoal? Então a gente vê que, olha só, a gente teve a primeira rejeição, segunda rejeição e olha e mais uma rejeição. Candles de conotação vendedora, força vendedora, pressão vendedora em uma região apoiada pela média de 50. Esse candle aqui vem lá de cima e fecha abaixo da média móvel de 5, média móvel de 20, na média móvel de 9, tá? Então a gente teria aqui, pessoal, uma linda oportunidade de vender com todo esse contexto, tá? Então, se ele viesse aqui a fechar, a romper o suporte, essa região aqui, então ele iria estar ativando esse pivô de baixa, tá? Ele iria estar ativando um pivô de baixa. E aí a gente poderia projetar Fibonacci desse topo para esse fundo e pegar um alvo de Fibonacci aqui. Então a gente poderia vir aqui e projetar alvo de Fibonacci. Então o alvo de 100% estaria aqui embaixo, tá? Na frente aqui a gente teria a média móvel de 200, tá? Aonde a gente poderia estar finalizando nossa operação também. No caso, se a gente fosse finalizar a nossa operação, digamos que a gente entrou aqui, a gente poderia finalizar aqui com 415 pontos, por exemplo, tá? Arriscando aqui 320, daria mais ou menos mais de 1 para 1, tá? Mas caso a gente quisesse realmente buscar um alvo, o alvo de 100%, por exemplo, aqui ele iria estar pagando aí 770 pontos, tá? Então veja que o preço desceu com muita força, né? Muita força vendedora. Os vendidos conseguiram aí levar o preço para baixo, se distanciando da média móvel de 9 períodos, tá? Então o primeiro toque na média móvel veio acontecer aqui, tá? Onde o preço ele fez uma leve, a gente vê que o preço fez essa leve correção, tá? Na média móvel de 9 e deixou esse candle, tá? Deixou esse candle aqui
de gatilho, né, para a gente poder vender. Então poderia ter vendido aqui na perda da mínima com stop na máxima e deixar o trade rolar, né? Já tinha passado da média móvel de 200, estava alinhado com todas as médias móveis, tá? Então o preço conseguiu entregar mais um belo movimento. Aqui ele fez uma outra correçãozinha aqui, tá na média de 9 e a 9 veio apoiando aqui o preço. Daria para ter entrado também por aqui e entregou mais um movimento. Então uma linda tendência de baixa que a gente vai pensar somente em vendas, tá? Porque na tendência de baixa os fundos eles são rompidos e os topos normalmente são mais relevantes, tá? Então a gente tem aqui os fundos sendo rompidos, tá, pessoal? Esse fundo aqui, ó, foi rompido, tá? Esse fundo aqui foi rompido. Esse fundinho aqui, ó, foi rompido, certo? Aqui, ó, mais um fundinho rompido. Aqui novamente mais um fundo rompido. E olha só, ele não parou de cair. Aqui ele fez uma correção maior, tá? Porém aqui, pessoal, no horário de almoço eu não costumo operar, né? Então a partir daqui, ó, a partir daqui até 2 horas eu ficaria de fora, tá? Deixa eu só preencher aqui para mostrar para vocês. Eu não entraria nesse horário. Perceba que o volume nesse horário diminui bastante, tá? Então a partir daqui, pessoal, eu não entraria, eu não teria levado stop aqui, tá? Não entraria. O preço corrigiu na média de 20, passou um pouco, voltou, tá? E aí quando deu 2 horas aqui, ó, a gente tem um candle forte rompendo esse suportezinho, esses fundos anteriores aqui, tá? Alinhado com todas as médias móveis e ele entrega mais um belo movimento aqui, tá? Onde daria para pegar, vamos ver, daria para pegar aqui aproximadamente 700 pontos, né? 740 pontos. Então o preço chegou aqui, né? Começou a subir, tá? E a gente vê um pivôzinho de alta, tá? Olha só, o preço já tinha caído bastante e a gente vê que o preço subiu aqui, corrigiu, tá? E deixou esse candle aqui, tá? Mostrando o que? Força compradora. Olha o volume, né? Deixa eu só ver aqui, conferir. O volume dele seria alto, o volume desse aqui foi mais alto ainda. Então ativou um pivôzinho de alta, né? Chegou aqui bem próximo da média móvel de 200 e voltou a cair um pouco e fechou aqui. Então a gente teve aí várias oportunidades nesse dia, tá, pessoal? Onde a gente poderia ter pegado belos movimentos. Nesse dia o índice aqui dessa máxima até a mínima chegou a cair 3.329 pontos, tá? Então a gente teria gatilhos de venda, olha só, nesse ponto, tá? Aqui, ó, a gente teria pegado venda, aqui também, aqui não, porque era hora de almoço, aqui, ó, tá? Então uma oportunidade dessa que você tivesse pegado aqui já daria para você finalizar o seu dia no positivo. Não é obrigado você pegar todas essas oportunidades, tá? Então, pessoal, dia 1º de fevereiro foi um dia de quê? De tendência de baixa clara, tá, pessoal? Onde a gente vende e espera o resultado, né? Então, aconteceu isso aqui, tá? A gente vê alinhamento das médias móveis, né? 9, 20, VWAP, média de 50 alinhada, tá? E já aqui, pessoal, no dia 2 de fevereiro, tá? A gente tem uma mínima aqui, tá? Que a gente poderia marcar. Só preencher aqui. A gente tem essa mínima e a gente tem, pessoal, a média de 200, ela passando ali por cima, bem interessante, tá? Essa média aqui, ela é uma parede, tá, pessoal? Ela costuma segurar bastante o preço, que ela é a média de 20 lá dos 60 minutos, tá?
Então a gente tem essa região aqui da média de 200 como uma resistência, e a mínima aqui, tá? Ela é importante a gente marcar também no nosso gráfico, tá? Na pré-análise. Então assim, o preço abriu exatamente aqui, já veio testar essa mínima do dia e houve uma forte rejeição, tá? Ao rejeitar nessa região, a gente ainda não faria nada, tá, pessoal? Só tinha um toque, né? E aí houve essa rejeição, 2 toques, beleza. Fez o preço explodir até a média móvel de 200, tá? E esse topinho anterior aqui, topinho anterior. Então a gente até agora não daria para fazer nada. Olha como as médias estavam nesse cenário aqui, pessoal. As médias aí ficaram um pouco flats, né? A gente vê que o preço estava por baixo, né? E aí o preço rompeu todas as médias. Aqui ficou em trap zone entre a 200 e a média de 20. Então a gente não faria nada. Mesmo assim entregou um belo movimento de alta, tá? A gente tem aqui, pessoal, um pivôzinho, tá? A gente tem um pivôzinho aqui. Só que um pivô abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 50, tá? Então não acho um cenário interessante de se pensar em comprar aqui. Apesar disso, entregou esse movimento, né? E aqui houve essa rejeição. A gente enxerga também um pivôzinho de baixa aqui nessa região da média móvel de 200, e o preço volta a testar essa mínima aqui, tá, pessoal? Deixando aqui o terceiro toque nesse suporte. Aqui nesse cenário, pessoal, também ele entregou esses belos movimentos mais complexos de se operar, tá? Então a gente vê que chegou nessa região aqui e rejeitou, né, sendo o terceiro toque nesse suporte, deixando esse martelinho com um alto pico de volume, tá? Então chegou esticado, então poderia executar uma compra na superação da máxima desse candle, tá? Com o stop aqui embaixo, o stop não teria sido atingido. Porém, pessoal, olha só, mais uma regra que eu sempre uso no meu operacional, que é justamente não operar no horário de meio-dia até 2 horas, horário de almoço. Então, olha só, aqui, ó, deixa eu só marcar aqui, perfeito. Esse horário aqui, onde eu poderia ter feito uma compra, segundo o meu operacional, era exatamente horário de almoço, 12h10. Então eu não teria entrado nessa operação. Veja que o volume fica bem baixo, né? Abaixo da média aqui, fraco. Ficou com candles muito pequenos, tá? Médias em trap zone, aqui o preço em trap zone, candles pequenos, e dá até para a gente estender essa região aqui. Olha só a lateralidade, a gente vê que o preço ficou, né, travado, tá? Mas aqui é o horário de almoço, beleza? Então ficou aqui, né? A gente não faria nada, veio atacar esse suporte novamente, fez um pullbackzinho aqui na média móvel de 9 períodos, que estava inclinada para baixo, junto com primeiro houve essa força vendedora, fez um pullback na 9, média de 20 alinhado também, tudinho 50, então de forma agressiva, né? Se a gente observar aqui esse candle, né, esse candle estava com volume muito baixo, tá? Então, porém estava na média, né? Estava na média aqui, então de forma bem agressiva poderia bater venda aqui com stop na máxima dele e enxergar isso aqui como um pivôzinho de baixa, tá, pessoal? Então a gente poderia projetar a fibra desse topo para esse fundo e pegar uma boa operação aqui, ó. Entregou um belo movimento, chegou a pagar aqui, eita, chegou a pagar aí, ó, 1000 pontos, tá, pessoal? Nessa operação, stop aqui de 240 pontos, então pagou aí uma bela oportunidade aí, um belo deslocamento. Aqui a gente vê que o preço ele fez uma flâmulazinha aqui, né? E aí não chegou a encostar na média de 20, caiu mais um pouquinho
Aqui ele corrigiu novamente, também já era um horário aqui quase 5 horas da tarde, e fechou aqui, tá? Então basicamente foi isso aí que aconteceu. Pessoal, eu vou estar finalizando aqui esse vídeo, tá, de estudo. A gente estudou aqui o dia 1º e o dia 2 de fevereiro, tá? O próximo vídeo aqui eu vou dar continuidade aqui no dia 3 de fevereiro, tá? E vamos melhorar aí nossa análise, nossa análise, aperfeiçoar cada dia mais, tá bom? Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal aí. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!